Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos estudar a lição de domingo e segunda. O domingo é o título Missionário Fracassado e a segunda, Segunda Chance. Irmãos, me enche o coração de expectativa em relação à pessoa de Marcos depois que eu estudei um pouco mais sobre ele. Esse é um personagem realmente muito curioso. Eu falei para vocês no vídeo de sábado que ele é dito por todos os estudiosos que foi o primeiro evangelista a escrever os evangelhos, tanto que Mateus e Lucas beberam da fonte de Marcos. E como eu falei para vocês, né, Papias, que era um contemporâneo ou posso dizer, um seguidor, um discípulo de João, o que escreveu o Apocalipse, ele deixa uma descrição em seu registro histórico que o próprio Marcos ele foi o que escreveu aquilo que Pedro tinha dito. E muitos outros materiais evidenciam isso, que o Evangelho de Marcos foi escrito à luz de Pedro. E Pedro considerava ele como um filho, de acordo com a primeira carta de Pedro, capítulo 5 e o verso 13. Mas o que levou esse missionário ao fracasso? Falamos então que na casa da mulher, que era sua mãe, a Maria, né, inclusive de nome judeu, e eu quero falar um pouco sobre isso. Maria, do termo Miriam, do hebraico, era um nome judeu que provavelmente deu a ele o nome de João, que quer dizer também Yohane, né? Ou seja, Deus tem sido gracioso, Deus tem estendido sua graça. E Marcos era um nome latino, um nome romano. Então, assim, acreditamos que quando Pedro, que não tinha muito conhecimento da linguagem romana, ditou para Marcos o que ele escreveu, e ele o escreveu em linguagem latina, porque o público de Marcos foram de fato os romanos. E na casa que ele estava, de Maria, né? Eu acredito até, à luz do que eu ouvi do Rodrigo falando sobre isso, o Rodrigo Silva, ele chega a descrever que o pai dele, com certeza, deveria ser uma pessoa grega ou uma pessoa romana, e colocou o nome de Marcos. E Marcos tem uma significação que envolve o deus Marte. E tem até a ver algo com relação a martírio, né? Mas o próprio Marcos, que era chamado por esse nome, né, o seu sobrenome latino, João era um nome judeu e Marcos um nome latino, nome romano. Então ficou João Marcos. O primeiro nome dado por sua mãe e o segundo nome, com certeza, pela permissão do seu pai, que provavelmente, nesse período aqui de Atos 12, verso 12, ele estava morto. E há vários estudos que falam, vários comentários bíblicos que evidenciam que provavelmente Maria estivesse viúva nesse período. Tanto que o nome do marido dela não é mencionado, o nome do pai não é mencionado. Então acredita-se que ele tinha estado, nesse momento, a própria Maria estava como uma viúva. E a casa de Maria era uma casa de oração, onde os apóstolos vinham e ali tinha momentos, de acordo com Atos 12, verso 12, de adoração, de oração. Mas especificamente o povo também estava ali se refugiando por conta da perseguição, uma vez que Estevão, após sua morte, muitos estavam até então ali foragidos. E aquela casa era uma casa onde os apóstolos eram recebidos e ali eles se encontravam com felicidade, com alegria e devotando, né, orações. Há quem chega a descrever, inclusive um comentário histórico, que o Marcos tenha sido um dos 70 que Jesus tinha até então chamado. Alguns falam sobre essa possibilidade também. Mas, em suma, embora Marcos não é descrito como um testemunho ocular, ele posteriormente, e aí eu vou fazer valer um outro comentário bíblico, né, que fala que o livro de Marcos foi escrito entre os anos 50 e os anos 70. Eu acredito particularmente que tenha sido um ano bem anterior a isso, já que ele foi o primeiro. O próprio Rodrigo Silva, em seu livro A Enciclopédia Histórica de Jesus, e eu gostaria de mostrar esse livro para vocês, é um livro fantástico, tá bom? Esse aqui, ó, deixa eu mostrar distante. Eu adquiri esse livro com alegria no coração, muito bom por sinal, e ele chega a descrever aqui coisas interessantes sobre a pessoa de Marcos. Em seu vídeo, o próprio Rodrigo chega a descrever que o Evangelho de Marcos tenha sido escrito entre os anos 50 e 52, já que ele morreu na década de 60. Mas o que levou esse missionário ao fracasso? O que causou o fracasso desse homem chamado João Marcos? No capítulo 12 e o capítulo 13, especificamente, diante daquela afronta de o próprio Paulo sobre Elimas, o mágico, e outras pessoas que estavam se opondo ao Evangelho,
Marcos se intimidou. E eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive vou colocar aqui na tela, o texto de Ellen White, num livro chamado Atos dos Apóstolos. E sobre esse incidente, ela chega a descrever assim, ó. Aqui. Foi aqui, inclusive voltou, até colocou aqui embaixo. Foi aqui que Marcos, dominado por temor e desânimo, hesitou um momento em seu propósito de consagrar-se de todo o coração à obra do Senhor. Pouco habituado a sacrifícios e descoroçoaram-se os perigos e privações do caminho, trabalhava com êxito sob circunstâncias favoráveis, mas agora, em meio à oposição e dos perigos que tantas vezes cercaram o missionário, pioneiro não suportou as dificuldades, como um bom soldado na cruz. Deviam aprender ainda a enfrentar valorosamente os perigos e perseguições e adversidades. À medida que os apóstolos avançavam, encontrando dificuldades cada vez maiores, Marcos se intimidou e, perdendo todo o ânimo, recusou a prosseguir, retornando a Jerusalém. É esse o contexto do capítulo 13. Quando Paulo enfrenta ali o mágico, enfrenta os opositores, Marcos, observando aquela situação, se intimida. E nisso aqui consiste o fracasso dele ao abandonar o redil e ir embora. Ele acabou não continuando a prosseguir. Nós não sabemos o que aconteceu, porque no capítulo 15 de Atos, e o verso 36 a 39, já estou na lição de segunda-feira, quando fala da segunda chance, há como nós podemos dizer assim, um desconforto, um desentendimento entre Barnabé e Paulo. O capítulo 4 e o verso 10 de Colossenses descreve que nas nossas traduções atualizadas, fala que Barnabé era primo de João Marcos. Já a versão corrigida fala que ele era tio. O grego ali dá a expressão de um ou outro, sobrinho ou primo. Quando Ellen White faz um comentário sobre isso, ela chega a dizer assim, fala que ele era um parente de Barnabé. Então, independente de ter sido sobrinho ou ser um primo, ele era um parente próximo a Barnabé, que não hesitou em abandoná-lo, ou seja, não hesitou em deixá-lo com que ficasse desprovido de sua companhia. E nesse desentendimento, Paulo escolheu Silas para sua companhia e o Barnabé voltou-se para Marcos e foram para Chipre, foram para Jerusalém. Na verdade, ali, nessa relação, eu não sei, irmãos, a Bíblia não fala em relação a isso, eu não encontrei nenhum comentário que falasse. Nesse afastamento, eu acredito que Barnabé passou muita informação para João Marcos. O próprio Pedro também deve ter passado muitas informações, de maneira que há uma conversão de João Marcos depois. Essa conversão eu falo a nível do que o próprio Pedro chama mais adiante, porque ele era discípulo, João Marcos era discípulo de Pedro, Paulo e de Barnabé. Esses três grandes homens serviu de mentor para a pessoa de João Marcos. E claro, com a atuação do Espírito Santo, porque depois que Paulo repudia, mais adiante ele escreve 3 cartas. E o que me chama a atenção é a carta que ele escreve para Timóteo, ali já próximo de sua morte. Ele começa a fazer menção de que o próprio João Marcos lhe era útil e ele queria que ele estivesse junto com ele e que fosse enviado para levar a sua mensagem. Ele fala isso para Colossenses, para os Colossos, ele fala isso para Timóteo e fala também para Filemão. Então, diante dessa situação, Paulo viu que a obra que Cristo fez, que o Espírito Santo fez na vida de João Marcos, foi uma obra convertedora e ele quis tê-lo em sua equipe, mesmo que não estivesse mais contato com ele pessoal, mas ele pede para que ele fosse enviado. E olha aqui o que é que Paulo fala em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4 e o verso 11. Olha só. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e o verso 11, que diz assim: ensine essas coisas e... perdão. 1 Timóteo 4, verso 11... Eu acho que... Cadê? Aqui. Eu fui colocar o texto, eu fui ler errado, 1 Timóteo, 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, 11 diz assim, apenas Lucas está comigo, traga Marcos com vocês, pois ele me é útil ao ministério. Aqui, Paulo enfatiza a utilidade de Marcos para acompanhá-lo em sua obra. E olha o que Ellen White fala sobre ele também aqui embaixo.
Essa disserção fez com que Paulo julgasse por algum tempo desfavoravelmente a Marcos de maneira severa. Por outro lado, Barnabé se inclinava a desculpá-lo. Devido à sua inexperiência, estava ansioso porque Marcos não abandonasse o ministério, pois nele via qualidades que o habilitariam para ser útil obreiro de Cristo. Anos depois, sua solicitude por Marcos foi ricamente recompensada, pois o jovem se entregou sem reservas ao Senhor e à tarefa de proclamar a mensagem do Evangelho em campos difíceis, sob a bênção de Deus e a sábia orientação de Barnabé, ele se tornou um valoroso obreiro. Paulo se reconciliou mais tarde com Marcos, recebendo-o como colaborador. Recomendou também aos colossenses como cooperador do reino de Deus, e como tendo para ele sido consolação, Colossenses 4, verso 11, não muito tempo antes de sua morte, Paulo tornou a falar de Marcos como lhe sendo muito útil, ali na carta a Timóteo, 2 capítulo 4, verso 11. Esse é um pequeno esboço da pessoa de João Marcos. Teríamos muita coisa para poder falar decorrente ao que esse grande homem nos deixou. Né? O legado de ter sido antes aparentemente um fracassado, mas uma visão, irmãos, uma visão de alguém que tem algo a oferecer, mudou a história. Barnabé não deixou de contar com ele, e como diz aqui o livro Atos dos Apóstolos, viu nele a grande utilidade que ele poderia se tornar, o que de fato aconteceu. E não só Paulo, como também o próprio Pedro o viu com outros olhos. Essa é a obra maravilhosa do Espírito Santo. Que nós possamos ser vistos aos outros da maneira como Deus nos vê. E ao assim proceder, possamos cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Nosso desejo deve ser: Senhor, faça-se a tua vontade. Minha ajuda está enquadrado no teu plano para com a minha vida. E que eu confirme, através de uma submissão ao senhorio do Espírito Santo, a me manter ao teu lado e fazer valer a tua vontade para conosco. Nós vemos aqui o fracasso e a sua chance. De fato, foi bem aproveitada. E João Marcos se tornou aquele que nós conhecemos como o primeiro evangelista dos 4 evangelhos. Que nós possamos então nos deliciar com esse assunto e no decorrer dos dias possamos aprender um pouco mais sobre a pessoa de Marcos e o seu evangelho no decorrer da semana. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos falando contigo mais uma vez e por esse maravilhoso privilégio de conhecermos a pessoa de João Marcos e o que ele se tornou ao ele se dedicar, ao manter sua vida com boas influências, com boas amizades, de tal forma que ele alcançou aquele tão grande galardão que o Senhor deu a ele e o concedeu um aperfeiçoamento, um aprimoramento, um crescimento que somente para a honra e glória do teu nome poderia ter sido executado. Obrigado a Deus pela obra que o Senhor realizou na vida de João Marcos e que nós possamos também usar como exemplo, o manter com boas influências, boas pessoas ao nosso lado e assim cresçamos naquele que tudo quer e todo é o nosso bem maior, Jesus Cristo. Dá-nos essa bênção, perdoa nossos pecados e permanece conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amanhã iremos estudar sobre o mensageiro, a maneira como Marcos desenvolveu o seu evangelho logo no início e a diferença que ele faz e é feita entre o evangelho de Marcos e os demais evangelhos, principalmente Lucas e Mateus. Deus abençoe. Até o próximo estudo, se Deus quiser.